Boa noite. Nós vamos começar essa live com a Ângela Gomes. Eu vou fazer o convite a ela aqui. Nós vamos falar sobre vitrinismo. Como que a loja pode auxiliar no aumento das vendas. Eu já estou chamando. Vamos ver aqui se a Ângela está chegando. E é muito bacana o trabalho da Ângela. Então, vocês já sigam lá, Ângela G Vitrinismo. O trabalho dela é muito bacana, porque ela trabalha com um vitrinismo popular, um vitrinismo que é possível. Olha lá, a Ângela entrou. Consegue aceitar aí, Ângela? Estou te convidando para entrar. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Marília. Boa Tudo noite bem? a todos. Tudo bem? E vocês? Tudo jóia. Eu estava falando aqui que o seu trabalho é mais voltado, né? Tem sido mais voltado para um vitrinismo popular, né? Mas tem uma longa trajetória aí, né? Sim, São mas quantos anos trabalhando com mais ou vitrinismo? menos 17, 18 anos trabalhando na área de gestão de visual de lojas, que engloba o vitrinismo, e bastante tempo, um longo caminho, muitas empresas atendidas, ramos de atividade assim muito variados, né? Costumo dizer que acho que eu já atendi quase todos os ramos de atividade possíveis em 3 estados, que foram os meus fortes, foram Paraná, Mato Grosso e algumas cidades do interior de São Paulo. Então, realidades muito diversas, muito diferentes, economia diferente, situação financeira das cidades diferentes, cidades de pequeno porte, médio porte, grandes cidades como Londrina, Cascavel, Cuiabá, enfim, muita cidade grande, mas também alguns vilarejos aí, como Santa Cruz do Xingu, como Aripuanã, Juína, Juruena, na minha região mesmo do norte do Paraná, de onde eu sou nascida, sou filha da terra. Então, nós temos cidades muito pequenas, cidades de 9 mil habitantes, por exemplo, como Joaquim Távora, como Venceslau Braz, Siqueira Campos, Jacarezinho, o próprio Santo Antônio da Platina, que não é tão grande. Então, isso traz para a gente aí muita experiência na diversidade sobre o vitrinismo. Entendi. Então, até um comércio pequeno pode se valer do vitrinismo, né? Na verdade, Marília, assim, o vitrinismo ele é uma ferramenta fantástica. Ele é uma ferramenta de venda, quando bem utilizado. Eu tenho nessa minha trajetória algumas pessoas nas quais eu me inspirei, que foram Silvia Demetres, a Cristiane Bass, que foi minha orientadora dentro do Sebrae, que foi uma pessoa assim fantástica, que me abriu muita porta. Eu digo que a Cris ela abriu portas, ela abriu janelas, ela abriu muita coisa, inclusive abriu a minha mente para ver o quanto o vitrinismo é uma ferramenta ótima de trabalho. Porque assim, Ângela, mas vitrinismo é para grandes marcas, grandes empresas. Como eu sempre atendi o público de pequena, microempresa, lógico, já atendi médias e grandes empresas, mas o meu forte sempre foram as pequenas microempresas, que eu atuei muito forte com o Sebrae nessas cidades, né? Então eu pude formar um know-how de que a micro e pequena empresa, ela também pode se utilizar dessa ferramenta.
E foi exatamente isso, Marília, que você está me dizendo, assim, o vitrinismo popular. Vamos descomplicar. Por isso essa live, a vitrina descomplicada. Pois é. Aí eu queria te perguntar assim, qual que é a sua visão assim do vitrinismo, né? Qual que é a sua visão? Como que você desenvolve o seu trabalho com o vitrinismo? Olha, o vitrinismo, ele é uma ferramenta muito bacana, tanto que e muito poderosa, tanto que as grandes empresas elas se valem disso. E eu costumo dizer o seguinte: se você tem que copiar de alguém, porque eu tenho um lema, até uma brincadeira e um ditado que eu digo, que é o seguinte: nada se cria, tudo se copia. Mas se você tem que copiar, copia de alguém que é fera, copia de alguém que realmente Sim, entende, que deu certo, né, Marília? E lógico, que tem eles já resultado, né? isso, eles já trilharam esse caminho e eles viram que o resultado foi bacana, que deu muito certo. Então, vamos copiar. Só que, é lógico, eu não vou pegar uma empresa como uma Louis Vuitton, como uma Boticário mesmo, enfim, e vou querer fazer aquela receitinha do bolo pronto. Não existe essa receita para vitrinismo. Inclusive, tem uma pessoa, a Márcia, que eu venho seguindo também, que ela é fantástica na área de vitrinismo, e que ela diz isso: vitrinismo não tem receita pronta. Vitrinismo é uma consequência, é uma sequência de coisas que você tem que analisar para que você realmente faça funcionar. E aí, com toda esse know-how aí de atender tantas empresas, o que, que aconteceu? Eu fui pegando e vendo o que funcionava para uma empresa, daquele ramo de atividade. E daí as pessoas me perguntam assim: Ângela, mas como que eu vou usar vitrinismo, sei lá, numa loja de carros, uma oficina mecânica? E você acha que é possível? Pois é, olha aqui, ó, oficina mecânica. Quais os ramos aí de atividade podem utilizar o vitrinismo? Então, eu vou te fazer um desafio. Você Bora. usaria o vitrinismo numa funerária? Funerária. Você usaria o vitrinismo lá? Não, ó, não consigo nem imaginar. Então, mas aí vamos partir do seguinte princípio. Eles não têm um produto, um leque Sim, assim, de produtos? Eles têm produto, claro. caixão, eles têm coroa, eles têm as velas, têm as unhas, enfim, eles têm roupas, eles têm o produto dele. Do Sim, mesmo jeito que uma loja de lingerie, por exemplo, também tem os seus artigos, que é a lingerie mais para o dia a dia, casual, a mais delicada, a lingerie especial para lua de mel, enfim, é produto. Então, faz essa sentido. empresa tem esse leque de produtos, essa empresa tem esse leque de produtos, não tem? Sim, A até gente então tem. faz sentido. No que o vitrinismo trabalha? E aí, assim, vamos pegar o seguinte: todas as vitrinistas que eu vejo, elas trabalham o vitrinismo muito bacana, de uma forma assim que sempre me serviu de exemplo. Todas essas pessoas que eu citei. Porém, elas veem muito. Normalmente, as pessoas imaginam que o vitrinismo é a decoração, que o vitrinismo é o ponto final, é lá o finalzinho lá de quando está tudo pronto, embelezar, vamos dizer assim, Sim, é é. decorar. Quando você fala principalmente de vitrinismo popular para uma pequena e média empresa, às vezes uma loja de 2 de largura por 4 de comprimento. E aí você quer colocar ali dentro o que a Zump usa como vitrinismo. E é possível? Por quê? Porque nessa loja, o vitrinismo popular, ele pode usar a decoração, mas aquela tem que entender, há de se entender, né, na verdade, que por trás do vitrinismo, até você chegar naquele resultado, você tem uma série de itens para você estar trabalhando. E aí entra uma ferramenta, trabalhando com tudo isso do vitrinismo, entra uma ferramenta que eu desenvolvi, que é o dado. Que o dado Entendi. Só te interrompendo aqui um minutinho. Não tem uma receita de bolo, mas tem uma metodologia, tem um passo a passo para se chegar lá. Exatamente. Então, por que que a gente pode trabalhar a funerária
e podemos trabalhar uma loja de lingerie seguindo os mesmos exemplos, os mesmos padrões, com ramos tão variados. Porque elas têm produto, elas têm no dado o que, que você trabalha. São 4 letras, DADO. Você trabalha o desejo pelo produto. Tanto uma quanto outra precisa trabalhar o desejo pelo produto, porque tem Sim, que encantar. Concorda? é. Assim que gera venda, né? Exatamente. E que é a finalidade de uma vitrina. Você sabia que, segundo pesquisas, uma vitrina pode chegar a ser responsável por até 80% das vendas de um estabelecimento comercial? Nossa, eu não fazia ideia. Ele é o seu melhor vendedor. E aí eu me incomodo muito quando eu chego em algum lugar e não estão utilizando corretamente esse vendedor. Porque além dele vender, fazer o psiu, chamar o cliente e vender o produto, ele ajuda a colocar esse cliente para dentro para que a tua equipe de trabalho também possa fazer as vendas. Então, por isso a vitrine é tão importante. Aí, voltando, nós temos o D do desejo, que todas as duas têm que despertar no cliente um desejo ou uma necessidade, pelo produto ou pelo serviço, ok? Aí nós temos o A. O A é a atitude de inovar e de empreender. Porque um comércio que começa, existe todo um encantamento com as pessoas quando elas estão montando seu próprio negócio. Só que depois de um tempo, o que, que acontece? Eles deixam, uma coisinha vai ficando mais ou menos, a outra vai se estragando, a outra vai ficando fora de uso, vai ficando demodê, a pintura desbota, a luz queima. Então, o A do dado, que é a atitude de empreender e de inovar, ela precisa ser meio que constante. Você precisa ter sempre isso para não parar de chamar atenção. Entendi. Porque daqui a pouco um vizinho abre, um concorrente na tua rua, de frente ou do teu lado, e aí a pessoa fica desesperada. Por quê? Porque ele está mais antenado, ele está mais ligado, ele teve essa atitude, porque a loja dele está melhor que a sua. Principalmente, Marília, hoje em dia, nessas mídias sociais que estão sendo muito utilizadas, o que, que acontece? As pessoas se expõem mais. E aí ela vai lá e coloca a foto da loja, coloca a foto da vitrina, e a gente costuma ver assim, algumas coisas que não estão bem adequadas. E as pessoas, por estarem ali todos os dias, às vezes elas nem percebem. Então, esse A é extremamente importante. Aí vem o D da decoração, que é aí sim que você fez todo um trabalho e você vai lá e faz a decoração da sua loja. Mas é uma decoração bonita, Ângela? Não, é uma decoração que conte uma história, que passe uma mensagem para o teu cliente. Ele precisa olhar para aquilo e entender do que se trata aquilo. Não são aleatoriamente coisas jogadas. Para isso existem muitas técnicas de vitrinismo fantásticas que a Silvia Demetresco tem várias delas, a Cristiane Basso utiliza, a Márcia utiliza. Então, tem muitos vitrinistas que usam essas técnicas para facilitar o teu trabalho. E aí nós vamos chegar no ponto da letra O. Essa letra O é o quê? Organização. Adianta você decorar, arrumar, enfeitar, fazer todas essas coisas se você não estiver organizado? Ah, não, né? De jeito nenhum. Você faz e não aparece. Então, qual seria, assim, vamos falar de vitrinismo popular. Qual seria o primeiro passo, a primeira ação para uma pessoa fazer dentro da sua loja, quando ela quer fazer vitrinismo popular, aumentar a venda e melhorar a venda e trazer cliente novo, conquistar clientes novos? Me diga uma coisa que você acha que seria fundamental. Qual a primeira atitude? Deixa eu pensar. A maioria A gente pensa assim, a gente vai pensando com essa nossa visão restrita de vitrinismo, a gente pensa em mudar o layout, abrir espaço, mas ilumine. Então, eu digo assim sempre para as pessoas, não é nem romântico, não é nem bonito, nem encantador. Mas a primeira atitude dentro de uma loja, quando o cliente quer uma vitrine eficiente, é faxina.
faxina. Fascina. Mas é prudente, né? Se você vai organizar, você tem que faxinar, você tem que eliminar o que presta, o que não presta, né? Desapego é fundamental. Desapego é o primeiro ponto, porque você cansa de chegar na vitrina e você vê um manequim com mão quebrada, sem mão, sabe? Você vê um banner lá no provador, um adesivo. Meu Deus, que a atriz está com 20 anos, só que essa atriz já tem 30, 40 anos e o banner está lá ainda. Esses dias eu passei em frente a uma loja na minha cidade e vou te falar que eu não lembro o nome da loja, mas é uma loja que não me atrai, né? Mas eu passei, a vitrine estava até visualmente bonita, mas Uhum. o meu olhar, como ela era mais alta assim do que a rua, o meu olhar ia direto na mão dos manequins. Uhum. E as mãos estavam todas descascadas, assim. E aquilo, como leiga, me incomodou de uma forma que não você faz ideia. Porque a Uhum. vitrine estava toda organizada, mas a mãozinha toda descascada. Olha, às vezes a gente vê algumas ações de marketing de grandes empresas e nós achamos assim que, nossa, que legal, que fantástico que eles fizeram. Teve uma marca, não vou citar a marca, mas alguns anos atrás eu fui até o shopping em Londrina e eu cheguei lá e os manequins dessa loja, eles pegaram para a coleção de verão e eles pintaram de verde-limão, de rosa, aquele rosa neon, amarelo, aquele amarelo neon também. Então, os manequins deles estavam com cores muito fortes, assim. E aí as pessoas acham que foi uma jogada de marketing, que foi alguma coisa assim, né? Sim. Olha, eu não sei se nessa loja foi esse o caso, mas eu já cansei de ver pessoas fazendo isso. E, na verdade, é porque quando você troca a mão do manequim ou a cabeça do manequim, a cor não bate. E aí Aham. acaba ficando feia. E eu imagino a quantidade de manequins já estragados que essas lojas, que é de uma rede, né, de lojas, deveria ter. Então, quem não me garante que isso foi um reaproveitamento e chamou super Super atenção, atenção. chamou, despertou muita atenção, porque destacou-se muito, todo mundo olhava. E aí, assim, são atitudes simples, sabe? Que às vezes você pode ter, os manequins estão feios, tá, vai lá, pega uma tinta prata e pinta de prata e muda seu manequim. Então, assim, o vitrinismo, na verdade, ele está mais ligado à criatividade, à inovação, a querer fazer o vitrinismo popular. Não digo as grandes marcas, porque eles investem bastante nessa questão de vitrinismo. Mas Sim. quando nós falamos de vitrinismo popular, é fazer o muito gastando o mínimo possível, sabe? E essa trajetória, para mim, assim, que foi uma escola maravilhosa, por exemplo, com o Sebrae, que eu tive a oportunidade de visitar cidades que eram vilarejos, e daí, ao mesmo tempo, atender algumas lojas bem bacanas, bem grandes, assim, em Cuiabá, por exemplo, em Londrina, em Floripa, em lugares assim. O que aconteceu? Em Floripa eu atendi particular, mas nas outras cidades que eu atendi, então, assim, você consegue perceber que não muda e que é muito inteligente, é muito importante também que as pessoas consigam perceber que o vitrinismo é possível. E assim, ele é uma excelente ferramenta de trabalho, pessoal. E o que eu quero dizer para vocês, assim, principalmente agora, o meu vitrinismo, o vitrinismo da Ângela G Consultoria, é um vitrinismo que ele tem um diferencial no seguinte: depois que tiver tudo pronto, é fácil de você trabalhar. Mas eu quero que você saiba que você pode fazer, que é muito simples. Nós vamos estar mostrando dicas assim no nosso Instagram de matérias. Eu vou ter um quadro que nós vamos até a loja e a gente olha ali na loja, olha, isso é legal, então vamos compartilhar isso. Até se você tiver alguma coisa na sua loja que é bem bacana, manda mensagem para a gente. De repente, nós vamos fotografar. Essa semana mesmo, nós vamos ter 2 matérias com vídeos
de umas falando sobre fachada e a Uhum. outra sobre adesivos e brindes. Por quê? Porque nossa fachada é um bicho de sete cabeças, sabe? É o bicho papão, assim, quase da loja. Sim, porque é o Porque primeiro impacto, né? é o A cartão de pessoa visita. chega, tá passando na rua, Isso. É o cartão de visitas. sim, Só que daí todo mundo acha que isso tem que ser muito caro, que geralmente usam materiais caros, que tudo caro e às vezes não condiz até com o produto que aquela loja vende, o público que ele atende, certo? Então, assim, eu quero demonstrar para vocês que é possível fazer, por exemplo, uma fachada gastando às vezes um terço, um quarto do que você gastaria normalmente. E o que é importante? Então, para isso, um amigo que já trabalhou muito nos meus projetos, que eu já tenho vários, muitos projetos executados, ele já trabalhou muitas vezes fazendo fachadas com baixo custo. entendi. E é interessante, eu estou pensando aqui, você me corrige se eu estou entendendo errado, mas se você gasta muito na fachada também, porque eu já vi fachadas incríveis, lindas, mas que a manutenção fica insustentável. Eles gastam uma nota na fachada, fica bonito durante um tempo, daqui a pouco fica tudo caído, descascado, e a pessoa não dá conta de fazer a manutenção. Exatamente. E outra coisa, é, é difícil a manutenção, dependendo de como a pessoa faz. Eu tenho uma experiência de um supermercado que estava trabalhando. Esse supermercado ele ficava na frente de uma loja que eu estava fazendo projeto. E ele tinha uma fachada, assim, mais ou menos de uns 15 metros de comprimento. E ele foi lá e fez uma lona impressa. Ficou muito bacana, com frutas, verduras, bem colorida, bem popular. Ficou muito bacana. Só que ele fez uma lona. E ele teve a infelicidade que um caminhão baú foi estacionar e esse caminhão baú enroscou. Ela estava mais à frente, ele enroscou e ele foi rasgando a lona. Ele rasgou o meio da lona daquele cliente. E a imagem era uma sequência. E aquilo ficou Aham, muito caro. E aí ele tinha feito uma sequência que para ele tirar a lona e reimprimir não batia cor. aham, E aí não dava emenda. E aí ficou muito caro. Sabe, para a reforma praticamente o coitado também, né, do motorista lá barbeiro teve sim. que pagar, é claro, mas ficou muito caro. Então, assim, são coisas, Marília, que precisa ser, a gente precisa pensar nesses detalhes quando a gente vai fazer uma fachada. Então, esse rapaz que vai fazer essa entrevista com a gente sobre fachada, olha, eu imagino que ele deve ter mais de 20 anos trabalhando no setor, milhares de fachadas, acho muita, muita, nem sei quantas fachadas ele já fez. Nos meus projetos, ele já fez várias fachadas. Ele é um profissional bem qualificado para nos dar ótimas dicas, Ah, tá? que bacana. Aí vamos falar sobre adesivo também, que às vezes é uma opção bacana para sinalização, para decoração. E daí nós vamos também pegar um profissional que já foi meu cliente há muitos anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu fiz essa loja para ele. E hoje ele já está em uma outra loja, mas ele continua fazendo um trabalho fantástico com adesivos e brindes. É vantagem fazer brinde? Quais são os materiais mais baratos, mais em conta? Porque, assim, o que a gente quer passar muito para os nossos clientes, principalmente nessa época que está muito difícil, né? Até para investir na loja, mas precisa investir porque isso vai acabar. Nós estamos começando uma fase aí de se reerguer, de fênix mesmo, de se levantar das cinzas. E aí, assim, a minha pergunta é a seguinte: vocês vão esperar começar a melhorar, ver o que vai acontecer, para depois você começar a fazer alguma coisa? Pois é isso. Nós temos algumas pessoas aqui nos assistindo. Tem a Adri, o Rocha, o Gil, Cantinho, Dani, Rogério, Maria Luísa, Áurea, Que legal! PH.
eu vi meu filhote. Eles estão aqui nos assistindo, aí eu fico justamente pensando nisso, porque eu acredito que a maioria das pessoas devam pensar, né? Nós estamos num momento muito delicado para investir, para poder mexer e tal. Só que é aquele negócio, né, que você falou aí, quem sair na frente, vai, quando as coisas melhorarem, vai estar na frente, porque vai esperar para poder começar a agir. Eu me lembro quando eu comecei a dar consultoria, tinha um senhor que, quando nós íamos fazer o trabalho de cursos e consultorias pelo Sebrae, esse senhor ele ia junto comigo e ele me apresentava. E ele era uma pessoa bem simples, assim, e ele tinha um ditado que eu achava fantástico, que toda vez que ele falava sobre o curso, sobre mudar a loja, ele dizia isso. Ele falava assim, é até engraçado, mas ele dizia assim, olha, quando tem uma boiada e vai tomar água, quem chega primeiro bebe água limpa. Sábio, né? Sábio. Quem chega primeiro, a gente tem que levar isso para a vida, né? Quem chega primeiro, porque a Exatamente. gente vai deixando a vida passar, né? E Exato. aí passam à nossa frente, e aí a água que sobra, né? E assim, Marília, eu vejo o seguinte, olha, eu até vou contar, vou fazer 2 entrevistas, provavelmente, também para essa semana, e na próxima live nossa, da próxima segunda-feira, elas vão participar, se possível, essas mulheres da nossa live, que vão ser sobre dicas para o Dia das Mães. O que já Uhum. fizeram, o que é bacana, o que dá para fazer, enfim. E aí, um dos casos é de uma cliente minha do Mato Grosso, que eu atendo ela online. Eu fui até lá, fiz um trabalho com ela através do Sebrae e agora eu continuo dando atendimento online. Essa cliente, ela cresceu a empresa dela durante a pandemia mais ou menos de 30 a 40% durante a pandemia. Pois é. Investiram em mais 3 ramos de atividade que as pessoas estavam desanimadas. E eles pegaram o negócio para tocar. E agora estão indo para o ramo de hotelaria. E aí, assim, a Mariana me diz sempre o seguinte: meu Deus, essa crise para gente, eu acho que ela não nos encontrou. Tá? Eu tenho outro caso de uma cliente que tem uma loja de esportes e suplementos. E aí, essa cliente, ela me diz assim, conversei com ela ontem, ela falou assim, Ângela, durante a pandemia eu comecei a fazer uma faculdade, eu comecei a fazer uma pós-graduação da minha outra faculdade, e aí eu tive que me desdobrar com uma loja virtual, que eu não sabia nem postar. E começamos a trabalhar. E hoje ela conseguiu aumentar as vendas dela, da loja. Ela quase está igualando o que ela vende na loja com a loja virtual. Pois é. São assim, são casos e casos. É uma situação que, assim, eu vou ser bem franca. A Marília, né, Marília? A gente está ensaiando para começar esse trabalho desde acho que de junho, julho do ano passado. Sim. Eu não me sentia à vontade de fazer a live, eu não me sentia à vontade de fazer vídeos. E nós começamos com matérias escritas e nós estamos indo. Então, agora estou produzindo um livro que estava engavetado há anos aí para sair do material de vitrinismo popular e do dado. Por quê? Porque a realidade é outra, gente. Isso não vai voltar atrás. Não, e assim, a gente entende que quem não está no digital, o negócio que não está no digital, daqui a pouco não existe mais. Isso não significa que o físico vai acabar. Porque o que a gente fala muito é de omnichannel, né? Que é vários canais de venda. E quantos mais, melhor. E assim, Né? O digital é meio, né? É meio, não é fim, é meio. Então o físico continua. e o que a gente vê assim no vitrinismo? O vitrinismo vai servir só para a sua loja lá, que você vai arrumar e decorar? Não. O vitrinismo popular, principalmente. Hoje em dia, todo mundo posta. Mas o que você posta? O que você mostra? Como? Sabe? Como você mostra? O que você está mostrando para as pessoas?
E o vitrinismo popular, ele vai entrar nisso. Você vai arrumar a tua loja física, mas para mostrar ela virtual, para ajudar a vender e para vender ela no virtual. Também, né? Não só no físico. Porque, como você sempre diz, vai ser sempre híbrido a partir de agora. Sim. Porque antes, eu queria comprar uma roupa ou um sapato ou qualquer coisa, eu saía e ia até na loja. Isso era muito comum para mim, que sou uma mulher assim que até me considero moderna, enfim, mas eu Aham. não comprava no virtual. Hoje em dia mudou muito e a geração mais nova, ele não quer sair, ele não quer ir até o lugar, o estabelecimento, às vezes ele vai só para retirar. Ele não tem Sim. tempo, é tudo muito rápido. E hoje Então, você tem uma gama muito grande. Você dá um Google e você encontra o que você precisa. A questão é qual vai ser o diferencial, né? A questão que nós falamos muito aqui no marketing digital, que é a conexão. E aí eu entendo que o vitrinismo traz essa conexão da loja com o cliente. olha, eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes até já passaram por essa situação. Então, você olha os produtos de uma loja, mas se você comprar é da sua cidade mesmo, e às vezes você vai até lá para fazer a retirada do produto, certo? E eu já escutei vários relatos assim de pessoas que me dizem o seguinte: olha, eu achava que a loja era muito legal, porque os produtos, ela fotografava a vitrina, né? Sempre com produtos bons, bem expostos, enfim. E aí a pessoa foi até a loja. E quando ela chega na loja, é uma desconexão total. Porque o que ela passa no virtual é a mesma coisa das fotos, né? Com Photoshop, por exemplo, e que quando a pessoa vai conhecer a outra pessoa, ela se assusta. Ela fala Não, assim, traz não, a ela. outra. Traz a Opa, outra, não é essa aqui que eu vim conhecer, não. exatamente, eu quero outra coisa. Isso aí é propaganda enganosa. Então, assim, essa desconexão acontece muito com o vitrinismo, sabe? Quando eu dava curso presencial pelo Sebrae mesmo, uma vez a gente teve uma situação assim. Tinha uma propaganda na rádio e uma propaganda de rua de uma loja muito forte, assim, um arraial de ofertas, né? Era época de festa junina. Ah, Aham. tem pipoca, tem quentão, tem promoção, tem oferta de montão e não sei o quê. E aí eu criei uma expectativa que quando eu chegasse naquela loja, teria bandeirinhas, e tinha Aham. pipoca, tinha algodão doce. Falei, ai, vou até comer pipoca e algodão doce. Ainda brinquei com a pessoa dizendo isso. Qual foi a minha surpresa quando eu cheguei na loja e não tinha nenhuma bandeirinha? Não tinha nada que caracterizasse o arraial, entendeu? De Entendi. promoção, de ofertas, de nada. É porque, Ângela, você que tem tantos anos de experiência, mas eu fico pensando que as pessoas têm dificuldade de entender que se vende mais a experiência do que o produto em si. Porque é o mesmo Exato. produto, você acha em um monte de lugar diferente. Então, o que, que vai determinar se você vai comprar na loja A ou na loja B? A experiência. Exatamente. E aí é o que eu digo para você, que tem que existir muito fortemente. Aí as pessoas falam assim, Ângela, mas vitrinismo agora, nessa época eu não uso. Ao contrário, meu amigo, use o vitrinismo, porque é assim, Marília, no meu conceito, como eu estava dizendo, no conceito Ângela de ser vitrinismo, vitrinismo popular, ele não é só a frente da loja. Esse vitrinismo, ele começa na tua calçada. Lá no meio-fio, que se tiver sujo, tu tem que limpar. Da árvore que está impedindo a tua visibilidade lá, ou que suja, ou que atrapalha, que você tem que podar, que tem que arrumar. Na fachada, para eu te enxergar. Na tua vitrina, que às vezes é tão escura que eu olho e viro espelho para eu me ver, sabe? E aí, esse vitrinismo, ele vai, só para simplificar, ele vai lá do teu meio-fio, da frente do teu loja, do meio-fio, tua calçada, tua fachada e entra. E ele vai, sabe até onde? Até no teu estoque. Porque aí
o cliente fica lá esperando enquanto a pessoa vai no estoque e não acha o que quer, que está bagunçado, que está desorganizado, que vai se olhar num espelho que está quebrado, que vai, sabe? Enfim, são tantos detalhes nesse vitrinismo, porque no meu conceito, vitrinismo não é só a frente da loja, é a loja toda. É essa a ideia que nós temos, né? De que o vitrinismo é cuidar lá da frente, da decoração, mas o que você tá falando é super plausível, né? Porque às vezes eu vejo muito em loja de calçado, principalmente. Você vai lá e pede assim, eu queria aquela. O vendedor vai. E aí você fica lá. Aí você pensa, ele esqueceu de mim. Ele foi almoçar e me deixou aqui. E como que foi essa tua experiência da compra daí? Pois é, terrível, não volto nunca mais. Péssima, péssima. Não volto para Então, mais. exatamente. Então, assim, o que acontece? A minha visão de vitrinismo, principalmente o vitrinismo popular, é exatamente isso: é você se organizar, é você saber o começo, o meio, o fim da sua loja, você pegar o vitrinismo na mão dele lá no meio-fio e vir caminhando a sua loja inteirinha até você chegar lá no estoque, na cozinha, no banheiro. Porque tudo isso, se o cliente precisar ter acesso ao banheiro ou entrar em algum lugar ali e tiver uma visão daquilo, tudo isso conta para sua loja. Isso é mais ou menos como uma pessoa, por exemplo, você vê uma noiva toda arrumada, toda bacana, toda bonita, mas aí de repente você olha e essa noiva está de chineleta havaiana. É incompatível. Você não cria encantamento pelo todo. E a loja precisa disso, entendeu? A loja, no vitrinismo popular, principalmente, você precisa aproveitar cada detalhe, cada oportunidade, tudo que tiver ao seu alcance para encantar o teu cliente, para criar empatia com esse cliente. E aí as pessoas me perguntam assim, mas agora é a hora? Agora é a hora. Porque, assim, se você fizer isso agora, você vai tomar água limpa. Quando todo mundo começar a correr para ir lá para a beira do rio, que as coisas melhoraram e renovaram, você vai ser o primeiro, você já está pronto. Quando as pessoas começarem a querer se arrumar, você já está pronto. E detalhe, não é fazer e ficar ali parado e ficar esperando. É sim fazer e se aproveitar de tudo isso que você fez, de tudo isso que você está antecipando, e já começa a mostrar, já começa a falar assim, o vitrinismo, ele é uma bandeira, e daí você vai dizer assim, tô aqui, eu tô aparecendo, eu renovei, eu mudei. Gente, numa época em que todo mundo está tão desanimado, que está todo mundo assim tão carente de coisas boas, de novidades, de tudo, se você fizer isso na sua loja e daí você levar isso até para o virtual, esse ânimo novo, esse sangue bom, essa aura renovada, você já começa a melhorar e se curar e sarar e ajudar pessoas agora. Sem dúvida. Eu queria até saber se quem está nos assistindo teve alguma experiência ou boa ou ruim de compra, igual eu falei agora dos sapatos, de comprar o calçado, porque né, a gente passa por experiências e a gente nunca imagina como leigos, e eu acredito que muitos lojistas não se dão conta disso, que o vitrinismo pode ajudar nisso. Sim. E toda essa experiência do cliente, né? Não, aumenta a venda porque melhora a experiência do cliente. Exatamente. E assim, a experiência do cliente dentro de uma loja, ela define a compra dele. Então, a questão é assim, às vezes o ambiente, o clima, a temperatura, o mobiliário, são todos pontos muito importantes de se ver dentro do vitrinismo. O vitrinismo popular, principalmente, ele é, assim, digamos que um raio-x de todo o esqueleto da loja para que faça com que ela não fique manca, capenga em alguns pontos, para que ela não seja, não parta para
a mesmice para o que todo mundo faz, entendeu? E olha, Marília, eu queria deixar bem claro assim, que vitrinismo com criatividade, o vitrinismo, principalmente o vitrinismo popular com criatividade, minha amiga, ele é fantástico. Ele é encantador, ele é assim, é um deslumbre de novas possibilidades. Aqui, ó, o Gil tá falando assim, ó, sim, senhoritas, já passei por isso, né? De você ter uma péssima experiência, né? Compartilha com a gente, Gil. Foi o quê? Qual loja? Não, nem com a loja, não. Em qual loja, não? Qual ramo de atividade? Ramo de Qual loja? Bom, eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Eu em Foz do Iguaçu, dando consultoria, e aí o dia todo, né, trabalhando naquele sol, o termômetro do centro marcando 52 graus. E aí, insuportável de calor. Eu desde as 8 da manhã e eu cheguei numa loja, passei assim pela frente de uma loja e vi um vestidinho e resolvi entrar para comprar. E aí a loja era uma loja que ela tinha uma característica de ter produtos baratos. Isso é um sério problema. A loja passa a ideia diferente. Ela tinha a ideia, assim, eu olhei no vestidinho, achei bonitinho, falei, a loja me deu uma aparência de uma loja barata, e eu queria comprar só para colocar a hora que eu chegasse no hotel à tarde, para ficar por lá, né? E eu achei bonitinho e entrei. E quando eu entrei, a vendedora, eu toda meio já descabelada, né? Indo embora. Sim, calorão. Suada, tudo, né? E essa cliente, essa moça da loja, ela veio até mim e eu perguntei assim, eu queria ver aquele vestidinho. E aí, quando eu entrei, pelo know-how que eu tenho, pela minha perspicácia, eu já percebi que era uma loja cara. Demais, enfim, né? E aí eu disse para a vendedora, porque às vezes o problema é a loja e às vezes é a equipe de trabalho, enfim. Então, por isso que no dado a gente avalia toda essa questão. Ela me disse, quando eu entrei, eu perguntei sobre o vestidinho, ela falou assim, esse vestido é caro. Adoro. Esse vestido é caro. Eu falei assim, tá, mas eu gostaria de saber o preço. E até não era caro, assim, sabe? Daí ela pegou, eu comecei a dar risada. E por coincidência, eu não sabia, não tinha nem me atentado, mas aquela era uma das lojas que estavam participando do meu treinamento. E aí, quando ela me disse isso, a proprietária da loja não tinha ido no curso no primeiro dia. Aí, aquela noite, ela foi no curso. E no terceiro dia, eu fui dar consultoria nessa loja. E olha para você ver, a loja passava uma ideia totalmente diferente, de produtos mais baratos. As vendedoras acho que já diziam isso, coitada, porque elas já estavam cansadas do pessoal entrar e quando viam o preço, falar, não, só estou dando uma olhadinha. A mesma coisa acontece, por exemplo, com lugares que têm preço bom e a loja passa a ideia de ser cara. E aí, o que acontece? As pessoas não entram porque acham que é cara. Então, você percebe quanto que o vitrinismo ele atua nessa questão de dar a ideia clara para a pessoa sobre o que realmente ela precisa passar. Então, a loja ela tem que conversar com o cliente em todos os sentidos. Ela tem que passar a ideia exata do produto, o mix de produtos que ela tem a oferecer, os serviços. Então, é uma coisa assim, que quando você consegue implantar o vitrinismo popular de forma eficiente em uma loja, é encantador, que eu digo, por quê? Porque o cliente olha para a loja e essa loja conversa né? Ele já identifica, ele já sabe, ele já... colocando no linguajar nosso aqui da internet, atrai o lead qualificado, que tem potencial de compra, que não vai passar por ali só dando uma olhadinha. Exatamente. Ele entra realmente porque ele quer, e aí ele não causa retrabalho para o funcionário, ele não causa estresse,
ele já entra com uma empatia criada pelo produto, pela loja, pelo serviço, ele já entra desarmado e ele já entra assim, querendo, entendeu? Sim. Então, assim, o vitrinismo, ele não só ajuda a vender, como ele alivia o estresse, ele pode abrir uma nova oportunidade para novos clientes que antes não te percebiam ou que não entendiam a mensagem da loja. É porque ou você atrai o cliente que não é qualificado, ou você repele, né? Exatamente. O Gil disse pra gente aí que foi uma loja de Mas de sapato. sapatos também. As lojas de sapato, por favor, sigam Ângela G Vitrinismo. Sigam, sigam. Então, Ângela, os próximos passos, então, é você distribuir no seu perfil de forma gratuita, né? Essas dicas, essas orientações, Olha, divulgando essa sua ferramenta aí, o dado. exatamente. Nós vamos começar agora a divulgar o dado. Eu já estou fazendo e-book sobre o dado. Vamos nessa toda essa linha editorial aí, né, que você me passou. Nós vamos ter várias dicas para hotéis, pousadas, restaurantes. Até hoje eu comecei um trabalho com um restaurante. E nós vamos ter dicas sobre fachadas, sobre mobiliário, sobre os adesivos, sobre campanhas. Eu tenho vários clientes que se dispuseram assim de coração a dar dicas de campanhas que elas já fizeram para datas especiais. Nós temos muitos. Eu estou trabalhando um calendário, na verdade, eu peguei vários calendários e estou reunindo eles em um só. Mas a minha intenção também é ir direcionando para cada ramo de atividade aí algum calendário específico, porque nós temos o calendário sazonal que todos trabalham. Dia das Mães, do Pai, Dia dos Namorados, enfim, são datas batidas. Sim. Porém, eu tenho algumas experiências de ter feito campanhas em datas diferenciadas. Na época, isso há 20 anos atrás, eu fiz uma campanha uma vez numa loja que eu tinha de perfumaria bem pequenininha, que eu fiz o Dia da Secretária. E eu montei uma campanha estratégica e eu fiquei 3 dias depois da data com a minha loja fechada, porque eu não tinha nada na prateleira. Eu vendi tudo que eu tinha. Eu Para vendi tudo secretária. para Para o dia da secretária. secretária. Você vê uma Isso. data assim que não é explorada, né? Exato. Hoje em dia, o Boticário começou a divulgar mais, começaram a fazer algumas coisas. Mas se você avaliar, quase todo ramo de atividade tem secretária. Só que aí Sim. uma dica, Marília, você quer vender bem? Você quer ter sucesso e bombar mesmo a sua loja? 3 meses antes você começa a planejar. Porque você tem layout, você tem a campanha, você tem o brinde, você tem a promoção, você tem material para mandar fazer às vezes. Você tem lista de contatos para você correr atrás. Ai, mas dá muito trabalho. Tudo bem, gente, mas setembro é uma data que não tem nada. Não tem o que comemorar muito ali. O Natal ainda vai demorar para chegar, que foi o meu caso na época. O Natal ia demorar e eu precisava vender. Eu tinha Sim. perfumaria, Dia das Crianças para mim não ia resolver. Então, qual é a sua data que você está deixando passar? Porque, olha, nós temos data dia da vovó, dia do vovô, dia da empregada doméstica, dia da babá. Nós temos dia do pintor, dia do pedreiro, dia do engenheiro, dia... Enfim, todo mundo Infinito. tem um dia, certo? Então, são todas datas que você pode, do nada, fazer algo, jogar uma mensagem clara para sua vitrina, parabenizando aquela classe social, porque às vezes as pessoas me dizem assim, mas Ângela, eu tenho um material de construção. Eu vou fazer o quê no Dia das Crianças, no Dia das Mães, no Dia dos Pais? Se eu falar para a mãe assim, ó, compra tinta para pintar a cara da sua mãe, ela me mata. Para dar tinta de presente para ela, me mata. As mães vão vir aqui brigar comigo, eu perco o cliente. Tá, mas tem datas que você pode estar trabalhando. O dia do engenheiro, o dia do arquiteto, o dia do pintor, do serralheiro,
o dia do Sim, pedreiro. E essas pessoas trazem os clientes até você. Porque eu lógico. já construí, onde o meu pedreiro, o meu pintor dizia, eu ia lá comprar o produto. A O loja. que- E isso que você está me falando está me fazendo lembrar, porque eu participo, sigo um canal que tem de e-commerce, dicas para e-commerce. E é óbvio que dá para aplicar para a loja física, inclusive pensando que a loja física hoje tem que estar no virtual também. E eles deram dicas assim que a gente pensa assim, tão boba, mas por que eu não pensei nisso antes? Por Exatamente. exemplo, Black Friday, antecipar, por isso que é interessante quando você falou que precisa ter a lista dos clientes, antecipar para os seus melhores clientes a Black Friday. Manda uma cartinha e fala, olha, eu vou antecipar para você Exatamente. uma semana antes. Aí, inclusive, também, uma outra dica que eles deram que foi super interessante é parabenizar o cliente pelo aniversário e oferecer um desconto ou uma promoção, algo bacana, mas o cliente vai ficar assim, mas não é meu aniversário. O aniversário de compra, da primeira compra, o aniversário de relacionamento entre a empresa e entre a loja e o cliente. Uhum. Então, mas olha, até o Gil está perguntando, não poderia ser o dia dos aniversariantes do mês em questão? Pode. Gil, assim, olha, pode ser o que vocês quiserem. O vitrinismo vai ser a ferramenta que vai proporcionar. Por quê? Você monta toda uma campanha e aí você manda ali na. Você coloca lá no dia, né, na semana, no mês lá, que você vai estar trabalhando isso daí, você já está com tudo pronto para você colocar. A vitrina, ela vai divulgar e ser a campanha toda, ela vai ser o espelho para a sua campanha, para tudo que você montou. Mas ela é muito importante nesse sentido. Para isso, fazer todo esse trabalho, um calendário estipulado, do que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar. E assim, lembra quando eu digo, Marília, que o vitrinismo é tão fantástico, quando ele passa a mensagem correta, ele é uma ferramenta assim mega powered, legal, assim, de boa. Porque, olha, eu tenho uma cliente que eu cheguei em Quedas do Iguaçu e fica lá perto de Foz do Iguaçu lá. E essa cliente, ela falava assim, eu queria fazer alguma coisa para o Dia dos Namorados, que ela tinha uma loja de confecção feminina e masculina. Uhum. E ela dizia assim, mas as minhas clientes que levam para os maridos, eles quase não vêm aqui na loja. Mas eu queria fazer alguma coisa deles no Dia dos Namorados, parabenizando elas. E o que eu faço? Daí se lembra que eu disse que quanto menos você gastar para fazer essa vitrina e para fazer esse vitrinismo acontecer, ela já tinha organizado a loja, tinha feito todo esse processo, e aí ela queria fazer uma campanha que bombasse. E Uhum. aí ela disse assim, porque elas levam as roupas para eles toda vez. E aí ela falou assim, eu queria que eles parabenizassem elas, que eles fizessem alguma coisa para elas. E Sim. a melhor campanha que você pode fazer de vitrinismo é aquela que você gasta o mínimo possível e ela consegue bombar, Sim, claro. tá? Aí, qual foi a ideia? Nós fomos lá na vitrina, desenhamos um coração. Ela tinha duas vitrinas, ela ficava numa esquina. Nós desenhamos um coração em cada vitrina, um coração grande. Dentro daquele coração, ela colocou um casal de manequim, simplesmente, sem muito trabalho, com as roupas deles ali e tal, que ela ficava trocando, sem muito transtorno. Só que, como ela planejou isso com bastante antecedência, Uhum. lá pelo dia 20 do mês anterior, de maio, ela conversou com todos os clientes que ela tinha, os contatos, daí a importância da lista dos clientes dela, com o marido dela, ela tinha telefone. E ela conversou com todos eles e disse o seguinte: olha, eu vou mandar para você um cartãozinho, ou você pode pegar um papelzinho qualquer aí de um caderno, de uma agenda, e você vai escrever uma declaração de amor para sua esposa. E eu busco. Ou você manda aqui para mim, tá? E daí depois nós vamos fazer uma surpresa para ela. Você vai me ajudar.
Eles, tá tudo bem, né? Simples assim, não gastava nada, não precisava comprar nada, todo mundo fez, né? Por fora desse coração, nós fomos colando todos os bilhetinhos, Todas as declarações. todas as declarações por fora do coração. Então, quando a pessoa olhava para a vitrina, ele via o coração com um casal de manequim, um homem e uma mulher, um masculino e feminino, com a roupa, que ela Aham, trocava facilmente, porque não era uma vitrina trabalhosa. sim. E aí colocava um acessório ali, uma bolsa, colocava coisa no chão, na frente ali. Só que por fora de todo aquele espaço, daí a pergunta dela foi assim: mas se eu não vou mostrar tanto produto, eu vou vender bem? Eu falei: vai, pode ter certeza que você vai. Porque o que aconteceu naquela loja, que é o intuito de toda a vitrine? A gente chamou tanta atenção, porque a gente foi colando aquele monte de recadinhos ali e as pessoas ficavam procurando. Cadê o meu? Cadê o meu? E ai do marido que ela não encontrasse. Lógico. E aí foi tão interessante que as pessoas entravam na loja para pedir, para deixar um recadinho, Sim. sabe? E aí, tanto ela, daí a mulher ia lá e olhava o recadinho do marido para ela e ela escrevia um recadinho para ele. E Aham. aí nós deixamos uma vitrina só que era recados do marido para a esposa, ou do namorado para a mulher, e a outra era ao contrário para ficar mais fácil de encontrar, entendeu? Porque Sim. senão era muito difícil de encontrar, né? Um monte de E daí, recadinho. isso, e daí a gente ainda fez assim, quando chegou próximo, a gente fez assim meio com umas cores, a azul ali, o masculino, e lá no feminino. E aí, assim, foi muito interessante porque assim, você via, a loja dela era bem iluminada por fora, e você via até de noite, assim, 10, 11 horas da noite, você passava lá, e as pessoas eles não se contentavam, e eles liam todos os recadinhos, Todo. sabe? E era muito bacana. E olha, ela vendeu muito. Ela falou que foi o melhor dia dos namorados que ela teve, do tanto de coisa que ela. Imagina a atitude muito simples, né? Por E isso, adivinha quanto foi gasto? fala, não vou Ah, nem acho que um chutar. caderninho, assim, para ir arrancando as folhas ali, porque era de um caderno mesmo, com as Aham, linhas, sabe? E ele colocava para, nome da esposa, escrevia eu te amo, pelo menos, sabe? aham. E o nome dele, né? E daí, com isso, ela tinha os contatos, daí a mulher adorava tudo, ia lá para escrever um recadinho para ele, daí falava assim: qual presente você vai levar para ele? O que você vai levar? Sim. Entendeu? E eu, quando fiz essa promoção minha, foi do Dia da Secretária, foi ligando para todo mundo e deixando kits prontos de, por exemplo, hoje seriam assim, de 20, 50 e 100 reais. E eu ligava para o dentista ou para o médico, para o engenheiro e falava assim: olha, eu queria, lógico, a secretária que atendia, né? E eu Lógico. disse assim: olha, eu gostaria de falar com o doutor Fulano, né? Daí ela falou assim: ah, mas ele não atende. Sobre o que seria? Ai, que pena, é que é dia da secretária, dia 30, e nós estamos ligando para oferecer para ele uns kits para secretários. Aí elas passavam, né? E aí ela falou: ah, não, espera aí, né? E aí a estratégia que foi usada foi essa, dentro de um planejamento de vitrinismo, que nós montamos os kits, e aí nós colocamos lá na frente da loja um cartaz dizendo que era dia da secretária, e ali na vitrina a gente colocou também parabéns pelo dia da secretária, várias fotos assim de secretárias. Então, assim, foi pensado, repensado, inclusive para fazer os kits menores, que tinham os perfumes pequenininhos, né? Que iam com gotinhas assim de óleos de banho, que eram os mais baratos, nós não tínhamos embalagem. Então, por isso fazer antes, porque entra na questão, por exemplo, que eu vou fazer a matéria sobre os brindes. A gente desenvolveu uns saquinhos de tecido bonitinhos, mandamos costurar antes. Daí você tem tempo para se planejar. Vale a pena? Muito. Eu planejei isso com 2 meses de antecedência e eu Uhum. vendi tudo que eu tinha. Eu fiquei com a loja fechada 3 dias, porque eu não tinha produto. Minhas vitrinas estavam, minhas prateleiras estavam vazias.
Ângela, nosso tempo aqui do Instagram tá acabando. O Instagram tá dando tchau pra gente. Tá ótimo. Galera, segue a Ângela. E aí nós vamos deixar a live gravada. E amanhã tem a live lá sobre os adesivos, né? Sobre fachada. Provavelmente, agora, pela linha editorial, todos os dias nós vamos ter